E hoje nós vamos tratar dos barramentos auxiliares e, claro, né, das suas respectivas saídas auxiliares na nossa mesa. Fica comigo, vamos lá. Então vamos lá. Na primeira tela aqui eu estou trazendo para você toda aquela sequência de faders que nós temos na interface da UI24R. E é claro, nós sabemos que na verdade não cabe tudo isso na tela do navegador ali a hora que nós estamos operando a mesa, né? A gente tem que rolar para a direita ou para a esquerda, mas como eu tenho feito já em algumas aulas, de uma maneira didática, nós colocamos aqui na sequência em que nós encontramos lá na interface. E a propósito, né? Que aulas são essas que eu estou falando? Olha, se eu fosse você, eu dava uma olhadinha também na aula que nós fizemos sobre VCA e também dava uma olhadinha na aula onde nós falamos de subgrupo. Com isso você vai poder comparar e entender melhor a diferença desses três recursos. Mas hoje nós vamos falar exclusivamente das nossas saídas auxiliares. E nós vamos inclusive, né, para uma aula mais didática, desconsiderar, né, que eu tenho 10 barramentos auxiliares, então eu vou trabalhar nessa aula aqui apenas com auxiliar 1. E também nós não vamos utilizar todos os 24 canais. Então esse aqui será o nosso setup de hoje. E aí, sem mais demoras, nós vamos então para a nossa tela de trabalho, onde nós vamos recapitular aqui com você o seguinte. Nós temos o nosso barramento principal da mesa. O que é um barramento? Um barramento é um concentrador. E nós temos em qualquer mesa aí, a mesa analógica, a mesa digital, o nosso barramento principal. O barramento principal, o barramento master da mesa, ele vai fazer nada mais, nada menos do que pegar todas as saídas de áudio de todos os canais com proporções diferentes e vai levar isso, né, para um controle geral que a gente já sabe, não tem mistério nenhum, é o master da nossa mesa. Mas hoje nós vamos mostrar para vocês que nós temos mais barramentos na mesa. É como se você tivesse várias mesas dentro de uma só. Assim como você pode fazer uma mistura, entregar essa mistura para um controle geral e soltar isso num destino da mesa, que seria no LR da mesa para mandar para o PA, você também pode fazer outras misturas na sua mesa e mandar isso para outro destino na sua mesa, que nesse caso nós vamos entender que são as nossas saídas auxiliares a princípio. Grave bem isso. Você deve estar se perguntando, né? Mas tudo bem, Olavo, no barramento principal eu entendo que aqui nos canais o que estão entrando são os sinais que vêm ali do pré da minha mesa. É claro, né? Você pode trazer sinais que vêm do próprio pendrive gravado, você pode trazer sinais que vêm do seu computador através de uma DAW, né? Mas pensando aí no uso básico da mesa, o que você vai trazer para cada um desses canais são os sinais dos seus microfones, dos seus instrumentos. Agora, e para os auxiliares? Também, com os nossos barramentos auxiliares, olha só, nós temos a possibilidade de trazer cópias das informações que nós temos lá no barramento principal para que nós façamos então essa segunda mistura numa segunda proporção. Então é claro, né, fechando o ciclo aqui, como é um barramento, ele é um concentrador, ele pega todos esses sinais e traz aqui então para um controle geral dessa mistura. E a princípio essa mistura vai sair ali com sinal de linha mono, lembrando, muita gente confunde isso, tá? Ali na minha saída auxiliar 1 da mesa. E por que eu tenho falado tanto a princípio? Porque por padrão, assim como numa mesa analógica, eu faço uma mistura no barramento auxiliar 1, por exemplo, para soltar na porta 1, para de repente mandar para caixas de retorno. Mas principalmente na mesa digital, eu tenho outras formas de sair, inclusive, com esse áudio. De repente, ele não vai sair aqui, né, do modo analógico, convencional que a gente conhece. Eu posso mandar essa mistura, por exemplo, através de USB para dentro de um computador. Então, existem vários caminhos no nosso mixer. Hoje você vai entender o básico do barramento auxiliar comigo, mas no futuro nós vamos passando aí aulas para vocês, né, com outras dicas especiais. Numa mesa analógica convencional, o que você tem aqui embaixo, né, os nossos faders principais, fazem parte do nosso barramento principal, que está aqui. E os auxiliares, lembram? Nessa mesa, por exemplo, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 fileiras de barramentos auxiliares nessa mesa. Então eu posso gerar até 4 misturas diferentes para mandar para fora da mesa. Aqui na mesa digital eu trabalho com faders, né? Mas não deixa de ser aqui uma forma de eu tratar a proporção, seja ela por faders, seja ela por knobs.
e esse geral aqui, né, essa mesa analógica está aqui no cantinho. Agora eu vou mostrar para você na prática, né, nós vamos abrir a interface agora da mesa. Muito bem, então nós temos aqui aberto no nosso navegador a interface de controle da UI24R. Então, claro, né, como nós estávamos falando aí, a gente tem aqui todo esse barramento principal, onde eu faço essa mistura para mandar para o master. E aí nós estávamos falando então dos barramentos auxiliares. Então se você clicar aqui em cima, olha só, em auxiliar sends, né, envios auxiliares, você tem aqui, olha, 10 abas aqui em cima. Se eu estou com a aba auxiliar 1 destacada em amarelinho, é sinal que essa mistura que eu estou fazendo aqui é uma primeira mistura, onde eu tenho aqui, olha, o geral dessa primeira mistura e, de novo, por padrão, essa primeira mistura vai sair ali na saída auxiliar 1 da minha mesa. No entanto, eu posso ter aqui, olha, uma segunda mistura, uma terceira mistura, até uma mistura 10. Então, são 10 barramentos auxiliares. Só que eu tenho 8 saídas físicas da mesa. Então, a princípio, as saídas de 1 a 8 são vinculadas aos barramentos de 1 a 8. Mas o importante é que eu tenho condições de fazer uma mistura totalmente independente para um propósito específico que, a princípio, nós vinculamos de cara com o monitoramento. Você falou em saída auxiliar da mesa, todo mundo fala assim, opa, o auxiliar da mesa é claro que vai ser usado para retorno, né? E sim, na maioria dos casos, nós usamos as saídas auxiliares para monitoramento, nós usamos para mandar para caixas, para fones. Só que essa não é a única aplicação dos auxiliares, tá ok? Porque senão, se o auxiliar servisse só para monitoramento, provavelmente chamaria aí, né? Saída de monitoramento e não saída auxiliar. Auxiliar auxilia em alguma coisa ou em algumas coisas, né? E existem muitas coisas que nós podemos utilizar as saídas auxiliares. Você pegando uma saída auxiliar, você pode fazer uma mistura específica para que essa mistura saia da sua mesa e olha, serve para mesa analógica, serve para mesa digital e vá até um rack de periféricos onde você tem ali efeitos externos. Hoje a moçada está acostumada aí de efeito tudo dentro da mesa, né? Tudo digital. Mas veja, desde os primórdios do áudio aí, né? Nós utilizamos módulos de efeitos externos. Então eu preciso fazer uma mistura, mandar para um módulo de efeito externo e depois que esse efeito foi processado nesse módulo, eu trago ele de volta para dentro da mesa. Então olha aí uma função da saída auxiliar que é mandar efeitos para uma máquina de efeito. Fora as questões adaptativas, né? Eu posso, por exemplo, na falta de subgrupo, eu já usei todos os subgrupos que eu tenho, precisava de só mais um. Existe como você configurar os caminhos aqui dentro da sua mesa para, de forma adaptativa, um barramento desse auxiliar se comportar como subgrupo. Sim, é possível. Uma outra coisa que me veio aqui à cabeça, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, com processamentos paralelos, então eu posso ter cada um desses canais sendo processados, né, aqui no master da mesa e eu posso pegar alguns desses canais, né, somar esses canais para fazer um processamento coletivo e eu posso pegar o som original que já está lá na mistura principal e ainda somar com essa cópia, né, desse conjunto de elementos aqui com outro nível de processamento para dar alguns efeitos interessantes no áudio aí, como por exemplo a compressão paralela e entre outras teorias, né, que se aplica aí no áudio para você conseguir chegar num resultado melhor. Então, realmente são muitos caminhos para os nossos barramentos auxiliares. E olha, não de forma tão fácil como eu estou falando aqui para você, mas no mundo analógico a gente também consegue gerenciar esses caminhos do áudio, só que tudo através de cabo. Pluga aqui, pluga ali, põe um módulo externo, sai da mesa, volta para a mesa. A vantagem do mixer digital é que você faz tudo isso clicando na sua tela. Agora algumas considerações finais aqui para vocês. Quando eu estou aqui na minha mistura principal, eu estou recebendo aqui em cada um desses canais o áudio proveniente aí de um microfone, proveniente de um instrumento, inclusive, né, aqui por questões de teste, por questão só de aula, no canal 3, onde está representado aqui o kick da bateria, está nesse momento plugado uma cópia desse microfone que eu estou utilizando aqui para gravar a aula, só para você ver que tem sinal
para que a gente possa, né, chegar aqui no auxiliar e simular para você que se eu não quiser, vão olhando aqui, olha, à direita, onde está o master do auxiliar 1 e vão vendo que como não tem nenhum outro áudio, se eu não quiser mandar nada, tá vendo? Olha, desse microfone para o auxiliar, tá aqui. Eu estou mandando para o master porque eu tenho um nível de áudio desse microfone ajustado para que ele possa sair junto com os demais do master. No entanto, para auxiliar, ele está mostrando que tem sinal, mas eu não estou mandando para auxiliar no momento, a não ser que eu faça essa mandada subindo esse fader, tá? Você viu nesse momento que eu pude tirar esse microfone do auxiliar e esse microfone continuou saindo lá no master. Mas e o contrário, será que funciona? Olha só, eu vou deixar esse microfone saindo aqui no meu auxiliar e aí eu vou lá na mistura principal e vou tirar esse microfone do master, tá vendo? Então, eu tenho essa mistura saindo ainda no auxiliar, mas ela não está saindo no master. Olavo, isso é interessante, né? Eu vou fazer uma passagem de som com a banda, alguma coisa ali, mas ainda não é aquela passagem oficial no PA. A banda não está lá no PA, mas o pessoal já está se ouvindo, né, nos retornos, dos monitoramentos, né? Mas por que isso é possível? Porque se você olhar aqui, olha, eu tenho esse canal trabalhando em pré-fader. Isso quer dizer que quando o meu sinal do microfone entra aqui no canal 3 e ele é processado para ser mandado para o master da mesa, antes mesmo desse fader aqui, ou seja, pré-fader, antes desse fader aqui, o meu sinal já é copiado e mandado aqui para o barramento auxiliar. Então, como eu estou pegando o áudio do meu microfone do kick, né, em pré-fader, mesmo tendo o áudio zerado lá para o PA, eu ainda consigo pegar esse áudio e mandar para o meu auxiliar. Agora, se eu clicar aqui, por exemplo, olha, pós-fader, esse sinal ele vai cair, ele mostra que ele está presente, mas mesmo com o fader erguido aqui, olha, ele não sai mais no auxiliar. Por quê? Porque se eu voltar na mixagem principal, agora eu estou pegando o meu áudio aqui embaixo, ó, pós-fader. Então, depois que passa por esse fader do barramento principal, é que eu trago esse sinal aqui para o auxiliar. Então, quer dizer que se eu baixar esse sinal lá no PA, automaticamente não sobra nada para mandar para os auxiliares. No entanto, olha só, se eu colocar esse microfone no meu PA, quando eu chegar aqui no auxiliar, eu tenho presença dele. Então aí já está uma diferença interessante, né, de pós-fader, pré-fader, que inclusive em muitas mesas analógicas eu tenho esse recurso, eu tenho o botãozinho ali para chavear em pré ou em pós. E o que mais que tem de interessante? Quando eu chego de novo aqui na mixagem principal, percebam que esse microfone, quando eu venho aqui editar equalização, gate, compressão desse canal, qualquer processamento que eu fizer aqui vai alterar o áudio desse canal, né? Vai alterar as características desse sinal, seja de microfone, seja de um instrumento, e essas características que foram modificadas vão aparecer aqui no master. Agora, eu quero pegar esse mesmo processamento, né? Essa mesma equalização, essa mesma dinâmica de áudio e mandar isso aqui para os auxiliares? Se sim, eu mantenho esse botão em pós-processamento. No entanto, se por algum motivo eu não quero esse áudio processado, eu quero mandar esse áudio cru, né, do jeito que veio lá do microfone da bateria, eu quero mandar para a saída auxiliar 1, eu clico aqui então em pré-processamento e você vai perceber que tudo que eu fiz para equalizar ou cuidar da dinâmica desse sinal aqui lá na mixagem principal não terá efeito aqui. E a primeira pessoa a participar com a gente aqui foi o Fábio Roque Cantor. A saída auxiliar serve para mandar som para monitores, caixas de retorno, interfaces de áudio e até mesmo para o PA. Então, tem sim essa aplicação clássica que nós conhecemos, que é fazer uma mixagem independente, uma mistura independente, para ser mandado para caixas de som ali no piso ou até mesmo fones de ouvido, para eu dar aquele feedback, eu dar aquele retorno, seja para o vocalista, seja para o músico, enfim, tá? Então, essa é uma aplicação trivial para a saída auxiliar. Mas daí o Fábio colocou aqui também, olha, serve para mandar o áudio, né, o som, para interfaces de áudio. Olha, digamos o seguinte, nós também
estamos utilizando ultimamente aí, né, esse recurso de pegar a saída auxiliar e mandar para a interface de áudio, mas é assim, Fábio, numa aplicação um pouco mais específica, que é, por exemplo, né, separar ali um ou dois barramentos auxiliares, principalmente se eles estiverem conjugados ali em estéreo, para eu fazer uma segunda mistura, uma segunda mixagem, obter ali um estéreo para eu mandar para a entrada de uma interface de áudio, pode ser de 2 canais, né? Basta ter ali o canal 1, canal 2, para eu considerar como sendo o LR dessa interface de áudio e utilizar essa interface de áudio para colocar esse áudio num computador e através de um software como OBS, vMix, entre outros aí, eu poder fazer a transmissão desse áudio meu para uma live, por exemplo, tá? Então, realmente eu posso pegar uma mistura específica da saída auxiliar e mandar para uma interface de áudio, por exemplo, para fazer uma transmissão. Veja bem, o pessoal está confundindo mixar, misturar, né? Jogar no mesmo copo do liquidificador, bater lá, né? Mixar, com a equalização. Então, o que acontece? Não se esqueçam, tá? Isso eu já dei toque para vocês já, que na nossa mesa digital você tem a equalização e a dinâmica do áudio, que é feita ali através principalmente do gate, do compressor. Isso é padrão, isso não muda. Então, uma vez que eu cheguei no canal 1, por exemplo, né, e ajustei equalizador, gate, compressor, essa mesma dinâmica, essa mesma equalização, ela vai ser utilizada tanto na mixagem principal para o PA, quanto vai ser utilizada nessa mixagem secundária que eu fizer no auxiliar. Então, a mistura, a proporção com a qual eu estou somando esses elementos para mandar para o PA, ela sim, a gente consegue fazer ela diferente, né, em diferentes proporções, e isso é muito saudável e precisa realmente ser feito, tá? Para que eu tenha uma outra proporção de áudio para mandar para a live. Porque a percepção que você tem aqui dentro do recinto, aqui dentro do local, a mistura que você faz para o local, ela não é a mesma que você vai fazer para a transmissão, tá bom? Então, realmente, utilizamos saídas auxiliares para fazer uma mistura específica, para mandar para uma interface de áudio, ou para fazer uma amostra do áudio, uma pré-gravação, alguma coisa desse tipo, né? Ou realmente para mandar para o ar, tá? E o Fábio ainda comentou assim, e também para o PA. Olha, Fábio, na verdade não. Para o PA, você vai utilizar o LR da sua mesa, é a mistura principal da sua mesa, é a mix principal da sua mesa e ponto. Você vai pegar o LR da sua mesa e mandar para o PA. É que principalmente em sons ali de pequeno porte, até alguns equipamentos também ali de médio para pequeno porte, a gente acaba utilizando alguns recursos, como eu mesmo já dei dicas lá para XR18 e vou até passar essas dicas para vocês também, um pouquinho mais para frente para o i24R, de, por exemplo, utilizar saídas auxiliares, né, para você simular ali um crossover para o seu sistema de PA. Ou ainda, né, olha, eu tenho um par de caixas na frente, um par de caixas no meio, um par de caixas no fundo, eu preciso configurar delay entre essas caixas. Então, eu também vou simular esse delay na mesa. Então, dada a versatilidade da mesa, dados os recursos da mesa ali, eu até consigo fazer esses processamentos de PA na própria mesa. Mas quem me acompanha desde a XR18 sabe que eu sempre bato o martelo lá falando para a turma, olha, estou te passando essa dica, ela é funcional, mas eu recomendo ela apenas para te ajudar em casos de emergência. E eu não gosto de trabalhar com esse tipo de recurso em todo o tempo. Por quê? Inclusive nós falamos no nosso curso de sinais, cabos e conectores, eu ensino para a turma todo o caminho do áudio e lá, claro que de uma maneira mais completa, que eu não consigo falar tudo hoje aqui para vocês, né? Mas as pessoas confundem e pegam, por exemplo, todo o ajuste de entrada da mesa, a equalização de entrada da mesa de cada canal e fazem isso para compensar um eventual desvio no PA. Isso não deveria acontecer. Todo o meu conjunto de PA, não importa se eu tenho um par de caixa, 2, 3, se eu tenho sub, se eu não tenho, todo o conjunto, ele deve falar de uma maneira coerente. A equalização e a dinâmica que eu tratar do áudio lá no microfone, nos instrumentos, é para corrigir cada um desses elementos de entrada, né? Então uma equalização corretiva ou até mesmo artística, né? Para eu ter um som diferenciado naquele microfone ou naquele instrumento. Mas eu não devo utilizar essa equalização de entrada para compensar a saída do PA. Então, na verdade,
muita gente ainda acha que saiu da mesa de som, vai direto para o amplificador. Se você tem um som de pequeno porte e as suas caixas são caixas full range, né? São caixas prontas, montadas, de marca, confiável, onde o cara entrega para você uma caixa praticamente, né, alinhada, ela já tem um desenho de áudio ali específico, coerente, você teoricamente não precisa de tanto equipamento depois da mesa para você tratar essas caixas. Você simplesmente monta o conjunto e pronto. Assim mesmo um conjunto de caixas, ele estando, né, o mais coerente possível de fábrica, sendo um kit confiável, a partir do momento que eu vou associando caixas, eu coloco sub no chão, etc., eu não tenho mais uma caixa, eu tenho um conjunto, eu passo a ter um sistema. E esse sistema correto seria, sim, eu alinhar esse sistema. E como é que eu alinho esse sistema? Existem medições específicas para isso, que não é o caso do vídeo de hoje. E esse alinhamento todo, para que eu possa acertar esse sistema, eu tenho equalizadores, crossover, eu tenho compressores, limiters, eu tenho um conjunto de equipamentos a mais que ficam entre a mesa de som e os meus amplificadores, propriamente dito. Então é ali que eu tenho que tratar isso, tá? Só que muita gente não sabe disso, acha que é mesa amplificador, faz a equalização do seu som nas entradas para compensar problemas ali do PA, e a hora que a gente fala, né, de configurar a mesa utilizando um auxiliar, né, para simular um cross, para simular um delay, eu entendo ou eu recomendo que você deveria utilizar isso de uma maneira mais freada. Sempre procure ter o seu sistema de PA pronto, sem depender de processamento ou de muito processamento de saída da sua mesa, sem você ficar pendurando, emprestando muita saída auxiliar para esses fins, tá bom? Eu me estendi muito nessa resposta, mas eu achei interessante o que o Fábio falou, né? Utilizar saídas auxiliares também para fins ali do PA. A gente até faz, tá bom, Fábio? Mas o ideal não seria utilizar para isso, beleza? Aí a próxima pessoa, o Thiago Caldas, colocou assim para mim, olha, nas mesas analógicas os auxiliares são limitados, nas digitais não. Eu entendi o que você quis dizer, né? Mas, por exemplo, nas mesas analógicas, principalmente em sons de pequeno porte, você tem ali 1, 2, 3, 4 barramentos de auxiliares, não muito mais. Esses barramentos de auxiliar, você tem ali só o master de cada um desses barramentos, mas não tem, por exemplo, um equalizador de saída em cada um desses barramentos para você compensar alguma coisa ali no seu sistema de monitores, né? Então, realmente é um pouquinho mais limitado. E nas digitais, além de você ter uma quantidade maior de saída, física ou não, né? Porque, por exemplo, na UI24R você tem 8 saídas físicas auxiliares, mas você tem 10 barramentos de mixagem auxiliar. Então, você pode usar 2 desses para outros fins que não precisam necessariamente sair com esse áudio analógico da mesa, né? Mas tem realmente esse diferencial. Se a gente for pensar no mundo digital, né, você acaba abrangendo mais funções, né, ainda no auxiliar, tendo uma flexibilidade maior e, como eu disse, mesmo não tendo tantas saídas físicas, você tem ali barramentos virtuais, o que ajuda bastante, tá? Então, sim, é uma verdade, como ele falou, né? Nas digitais não são tão limitadas, né, quanto as analógicas, mas tem limite, né? Eu tenho um limite de barramentos ali. E não pensem vocês que é só uma questão de firmware, né, de software. Ah, bem que o fabricante, né, podia pegar e fazer uma atualização de firmware para o i24R, ao invés de ter, por exemplo, 10 auxiliares ali, ter 20, mesmo tendo só 8 saídas, né? Ah, eu quero usar ali pelo menos 10 barramentos auxiliares virtuais para outros fins, mas isso não depende só de firmware, precisa também de caminhos de áudio interno ali no hardware da mesa para que isso aconteça, né? Para que seja possível implementar também, tá? Então, existem limitações ali também, tá bom, Thiago? Degmar Ferreira dos Reis comentou assim, olha, o auxiliar pode ser utilizado também como uma matriz fazendo função de crossover, né? Então, cai no que a gente acabou de conversar sobre utilizar ou não as saídas auxiliares para o PA. Então, eu posso utilizar como delay, posso utilizar como crossover, posso e devo utilizar aquela saída, ou melhor, aquele equalizador da saída dos auxiliares, né, para dar uma compensada ali no meu sistema de monitoramento? Sim.
Mas em se tratando de PA, sempre que possível, é interessante eu ter o meu PA com os equipamentos de processamento dele para eu pegar só o LR da mesa, entregar lá e ter esse meu sistema pronto, tá? Não depender muito de recursos dentro da mesa, ali na saída da mesa, para ficar compensando processamentos de PA, tá ok? E ele falou aqui de Matrix, né? Eu não passei isso para vocês ainda, mas no futuro vou passar algumas aulas aí também falando sobre essa utilização da UI24R no formato de matriz. Para que serve a matriz, né? O que eu consigo fazer a mais de diferente da simples utilização dos barramentos auxiliares que a gente conhece hoje, tá bom? Então é um assunto para o futuro também, mas bem lembrado aí a utilização dos auxiliares como matriz na UI24R. Seguindo em frente, a Andréia Costa disse assim, olha, ligar retornos de palco, né? Ligar fones. Isso, né? Como nós falamos ali no comecinho, é a brincadeira, né? Auxiliar ou retorno. Porque a princípio a gente utiliza sim para fazer retorno. Só que eu queria aproveitar para fazer ainda um comentário aqui com vocês, tá? Eu devo preparar uma aula específica sobre isso, mas muita gente me pergunta, Olavo, eu posso ou não ligar o fone direto nas saídas auxiliares da mesa? A minha resposta, gente, é a seguinte, poder você pode, só que é o seguinte, você não vai conseguir o rendimento que você precisa para os seus fones. Então, eu não sei por que tem uma certa resistência por parte da turma, porque alguns perguntam, porque realmente não sabe. Olavo, eu não sei, nunca usei fone, agora estou querendo fazer fone com retorno, posso ou não ligar direto na saída auxiliar? Outros não. Outros ficam, parece que meio rebatendo com a gente. Não, mas é porque fulano fez, não porque eu li em tal lugar, tal. E aí, eu não vou entrar nessa briga com vocês, porque assim, eu tô aqui para informar para vocês o que é certo. Quem quiser aplicar, aplica. Quem não quiser, fique à vontade para experimentar, gente. Então, assim, no nosso curso de sinais, cabos e conectores, você também aprende o que é mic level, line level, high level. Você ligar o seu fone na saída auxiliar da mesa direto, vai funcionar? Vai. Você vai ter áudio do fone? Vai. Se eu não amplificar esse sinal para o meu fone, eu não vou conseguir trazer toda essa resposta numa faixa dinâmica legal de áudio para o meu fone. Eu vou trabalhar sempre com auxiliar no máximo e como eu não tenho um amplificador ali, eu vou tentar entregar aquele som para o meu fone, né? Eu não estou falando de volume, eu não estou falando de... Até porque você não pode, né? E não deve ficar colocando o fone muito alto. Mas eu vou tentar entregar, né, todo aquele áudio para o meu fone e eu não vou conseguir. Vou trabalhar sempre ali no limite da saída auxiliar justamente porque não é uma saída amplificada. Se você não amplificar, você não vai conseguir trabalhar com qualidade. Fora que aí entra os cabos... Desculpa a expressão, tá bom, gente? Mas muitos... tratam isso só como adaptadores, etc. Mas eu tenho uma certa aversão a adaptador, até porque nem tudo adapta, tem coisa que é conversor, tem coisa que converte. Mas nesse caso, o pessoal faz aí uns cabos adaptadores que até funciona, né? Mas se você não fizer da maneira correta, você vai estar entregando um sinal mono, para quem não sabe, a saída auxiliar é mono, não é estéreo. Você vai estar entregando um sinal mono da sua saída auxiliar, né, balanceado para um fone que deveria ser estéreo. Tem gente que entrega o sinal quente de um lado, o sinal frio do outro, e aí dá cancelamento de fase, fica aquele som metálico no fone. Então, se você não quiser usar amplificador, quiser fazer um cabo adaptador aí, tem que saber como fazer de modo correto para você começar a sua experiência sem amplificador. Mas nem isso o pessoal está acertando aí. Tá pegando receitinha de bolo aí errado, tá? E aí, não consigo o sinal nos dois lados do fone, ou tá um som metalizado aqui. Então, por isso que eu falo para você, gente, aprendam o que é certo e não fica, eu não sei, tem uma certa resistência do pessoal. Toda vez que alguém passa uma informação correta, é difícil o pessoal falar, puxa, é verdade, olha, eu aprendi que é assim, 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 então eu vou sair daqui e vou para cá, eu vou correr atrás do que é correto, o que é certo fazer, né? Não, dá a impressão que o pessoal gosta mais das notícias assim, não, imagina, que isso, rapaz, ó, não gasta dinheiro com isso não, pega isso, faz assim, adapta aqui, costura ali, remenda lá, ó, 100%. Parece que o pessoal gosta de informações que levam tudo para o fácil, para o barato, para o tranquilo, vai que dá, né? Enfim, não é o meu perfil aqui. Eu gosto de passar a informação certa para vocês, tá bom? Então, André, é isso mesmo, serve para
retorno de piso, serve para fone, só cuidado que o fone você precisa amplificar também. Uri Gomes, ele falou assim, olha, a saída auxiliar serve para mandada de som independente para retornos, lives, etc. Então, duas coisas importantes. Primeiro, né, quando a gente fala de retorno, seja na caixa no piso, seja no fone, a vantagem de você abrir vários auxiliares em vários amplificadores de fone para mandar para vários músicos, né, ou em caixas independentes, cada uma perto de um músico, é que você consegue, no auxiliar, por exemplo, né, ou no barramento auxiliar 1, fazer uma mistura específica para entregar para o guitarrista. No 2, outra mistura que não tem nada a ver com a mistura principal, que não tem nada a ver com a mistura do auxiliar 1, você vai fazer uma outra no auxiliar 2, específico para entregar para o baterista, por exemplo, tá? Lembrando que a mix, a mistura, a proporção de tudo isso no copo do liquidificador lá é diferente. Mas a equalização, o processamento dinâmico desse áudio, como está na mesma mesa, não mudou. A mesma equalização que você fez no canal 1 para o contrabaixo é a equalização que vai ser aplicada ali na mixagem principal ou nos retornos. A não ser, voltando ainda, né, no vídeo anterior, se você configurar ali pré-processamento, pós-processamento. Mas daí também é assim, ou vai usar o mesmo processamento, a mesma equalização, ou não vai usar nada. Você vai mandar o sinal cru ali para a pessoa, tá ok? E a segunda parte do comentário do Uri é o seguinte, serve também para as lives, né? Então, complementando o nosso amigo que falou, olha, eu posso pegar os auxiliares, jogar numa interface de áudio, né? Para, por exemplo, eu mandar para as lives, como já foi comentado, tá bom? Nós temos aqui o Reginaldo Bezerra, falou assim, os auxiliares servem para retorno em geral, sim, né? Como nós comentamos até agora, e também para fazer subgrave. Acertei, né? Então, vamos lá. O Reginaldo acaba de entrar nesse conceito que a gente vem falando também nessa aula. Também muita gente tem um par de caixas lá em cima, né? É uma caixa full range, ela não vai falar exatamente de 20 a 20 kHz, né? Ela não abrange todos os graves, né? Ela começa um pouco mais para cima, inclusive algumas caixas nem chegam no 20 kHz, é um pouquinho mais para baixo, né? Mas geralmente a principal limitação está aqui embaixo nos graves, mas a gente ainda chama de full range, né? Porque não vai ter a resposta de sub, né? Mas vai ter toda a faixa de áudio principal que a gente precisa para uma boa percepção do áudio. E aí pendura lá em cima, um par estéreo ali, coloca no LR da mesa, legal. Daí o pessoal se empolga, poxa, comprei subgrave. Inclusive, como pode sim trabalhar com grave, tanto em mono quanto estéreo, aberto, junto no centro e tal, isso são... Não adianta eu abrir nessa aula aqui, né? São conceitos específicos, né, de áudio, a gente tem que passar um treinamento para vocês para poder ensinar isso aí. Mas o pessoal pega esse subgrave e fala, onde é que eu vou ligar agora? E aí talvez essas caixas de cima não tenham um link com um filtro de corte para eu mandar só a frequência sub para baixo. Aí alguém pega e fala assim, pega uma auxiliar da mesa, porque daí você faz uma mistura específica e manda para o sub. Não é realmente o que eu tenho que fazer, tá bom? A gente faz, principalmente, repito, em som de pequeno porte, mas não é o correto, porque se eu ainda pegasse essa mistura auxiliar, pegasse essa saída, mandasse para o sub, e essa mistura auxiliar fosse uma proporção da mesma mistura que eu estou mandando para LR, tudo bem, eu só criei mais uma saída na mesa, ainda aproveitei a saidinha desse auxiliar, fiz um corte para grave lá, para garantir, né? Porque a maioria dos subs já tem o corte de grave nele lá, mas para garantir que eu estou mandando só grave, tudo bem. Mas o pessoal acaba estabelecendo um conceito errado disso. Acaba criando uma mixagem específica para o sub, e aí quer pesar o baixo, quer pesar o bumbo, quer forçar a barra para o subgrave, e não é. Na verdade, o sub, juntamente com as caixas de cima, deveriam estar ligados, se ela já é amplificada ou se tem amplificador externo, deveriam estar ligados num processador de áudio para, como eu falei no começo, o meu PA ser ajustado para ter um som coerente. A partir daí, eu entreguei LR para o meu sistema, eu simplesmente curo da minha mixagem do jeito que eu estou acostumado, subo, desço o master da mesa e as minhas caixas todas, inclusive o sub, acompanham essa proporção. Você vai falar assim para mim, Olavo, mas enfim, é só para isso que serve o auxiliar? Não.
O auxiliar realmente ele serve para outras manobras internas no processo de mixagem, por isso que ele ainda tem a versão dele em matriz, por exemplo. Essa flexibilidade faz com que a gente tenha várias outras aplicações. E para efeito, principalmente, todo mundo que entrou direto no mixer digital tem na cabeça que efeito é isso. Eu vou lá, a gente inclusive vai ter aulas específicas, né, do barramento de efeito, mas eu vou lá, faço uma mixagem, jogo na máquina de efeito dentro da mesa, ela tem esse efeito, tá, acabou, tá pronto. Antigamente eu não tinha mesa digital, não tinha o efeito dentro da mesa, e eu usava o auxiliar para fazer uma mistura, mandar para fora da mesa através do auxiliar num rack ali com os meus efeitos, e eu trazia isso de volta, mono ou estéreo, né, dependendo do efeito, para dentro da mesa de novo, usando canais de entrada, né? Então o auxiliar também serve para processamento de efeito. Então, aqui no Estúdio Fonte, ensinar é aprender. Gente, um grande abraço, espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho mais.